traz um exemplo para a gente de... Você quer melhorar o trabalho em equipe de um grupo, né? Como que a gente pode trazer essas reflexões através dos jogos da Cortes ou da gamificação, como você fala, né? Para as pessoas refletirem sobre isso. Eu tenho 2 palavras que, para mim, são chaves, que é criar conexão. Como a gente se conecta com as outras pessoas. Como a gente gera empatia, principalmente. Quando você joga, não necessariamente você precisa dizer uma palavra para outra pessoa. Mas você olha para ela com uma ação dela, porque o corpo ele fala. Você se dispõe, você se mostra, você se coloca, ou às vezes você precisa recuar porque a pessoa vai fazer uma ação. O jogo ele permite isso. São as estratégias, os desafios. Exatamente. Né? Que eu interaja. E a partir do momento que você interage, você tem a pergunta e resposta, você cria conexão com a pessoa. E com essa conexão, você começa, de fato, olhar para o desenvolvimento dela. Eu gero uma empatia, e aí, nesse momento, a gente consegue sim avançar. Então, esse é o processo principal, hoje, que a gente trabalha com as empresas, pensando nessa questão da pandemia. Sim. Como você fala, as pessoas estão ansiosas. Nós estávamos todos lá dentro da sua casa, vivendo a sua vida. Né? Assustados, né? Exatamente. E quando você ganha o mundo novamente, você começa a sair, como é esse encontro? Como é essa vida que ela nos chama para diversos olhares diferentes? E o jogo ele traz um pouco também dessa tranquilidade, onde você vai se colocar sentado, olhando para o jogo, e você vai começar a refletir em cima dele. E quando acho que gera muito, né, Márcia? Você deve ter vivido muitas essas experiências de depois de acontecer essa conexão, né, essa troca de estratégia, de desafio, do perder, do ganhar, essa série de fatores que os jogos trazem, mas tem uma coisa assim, eu olho outro diferente, né? Porque eu começo, de repente, a valorizar, né, gente? Olha só. Às vezes, no dia a dia do nosso trabalho, dentro dos espaços que a gente trabalha, a gente, às vezes, não tem tempo e oportunidade para parar, para saber, olha, você está bem, né? Como que está? E aí você começa, de repente, num jogo, você olha para o cara e fala, nossa, olha que habilidade que ele tem para isso. Né? E aí você começa a valorizar, né, esse lado profissional que às vezes você acha... Gente, nós somos seres humanos, a gente tem isso, né? Tem pessoas que a gente vai falar assim, esse aí não sabe nada, né? Não tem... vamos nesse caminho. Essa pessoa não tem nada para agregar. Né? Não agrega nada no grupo, não contribui, né? E aí, de repente, numa estratégia dessa... Você descobre que ela é boa em memória. Você descobre que ela é boa para fazer organização. Você descobre tantas habilidades diferentes que você nunca parou para olhar. Não porque você não quis, sim, mas porque você não teve chance. Porque você não estava conectado. E quando você se conecta, é tão mágico, Márcia. É tão mágico que tem momentos que assim... E assim, tem horas que a gente vai entrar no caos do conflito do jogo. Porque, assim, as pessoas, elas são naturalmente competitivas. Já vai pro jogo, né? Quer ganhar. E aí... Nós que somos amigos, quando a gente joga... Gente, eu e a Márcia, vocês têm que ver a gente jogando. É uma coisa linda de se ver. Para quem gosta de competição, é claro, né? É, claro. Mas isso é muito importante, porque essa competição, ela também te traz para um local que você vai discutir com essa pessoa de alguma forma. E aí, como é depois a gente colocar um jogo que ele é cooperativo, onde a gente vai ter que chegar num resultado comum para todo mundo. E se a gente ganha, a gente ganha junto, e se perder, né, a gente perde junto. Então, são muitas conexões que o jogo traz, ele faz, ele permite. E aí o que a gente faz é entender qual é o jogo que a gente põe na mesa para determinados momentos. Se é uma festa, é um jogo festivo, um jogo de carta pra gente se divertir. Se a gente vai para dentro de uma empresa, se essa empresa pede um jogo que ele é mais estratégico, mais de conexão, que as pessoas precisam entender o foco, o resultado, a adaptação à mudança, a gente vai colocar um jogo diferente. Então a gente tem diversos jogos para diversas situações diferentes. E que bom, né? Porque você também acaba... Tem pessoas que jogam gostam daqueles jogos que são mais desafiadores, tem público que gosta daqueles jogos que são mais simples, né? Tem pessoas que gostam de competir mesmo com o outro e tem pessoas que gostam de jogar sozinha. Tem pessoas que gostam de jogar e a Cortes oferece tudo isso, né? E tendo essa oportunidade de tantas... eu sei, hoje, se você pudesse trazer aqui, aproximadamente, quantos jogos você tem? Hoje, no seu em acervo, porque assim, a Cortex é quase uma extensão de quem que é o Marco Aurélio, tá, gente? Eu preciso falar isso pra vocês. É uma extensão, né? Quase não, é uma porque extensão. Porque os jogos que eram do Marco Aurélio passaram a ser da Cortex. A gente tem hoje um acervo aí de mais ou menos 600 jogos. Olha só. Isso só jogos pra oferecer.
para que as pessoas joguem. E Seja tem, na tem loja, muitos seja em jogos que treinamento. você criou, né, Amaral? Assim, se hoje no seu acervo aí, quantos jogos foram criados assim por você? Eu tenho um jogo de autoria que já foi publicado. Olha só. Inclusive, no final de semana eu vou estar participando do maior evento de jogos de tabuleiro do Brasil, que é o Uau. Diversão Offline. Me convidaram, fiquei sabendo hoje, para fazer autógrafo no stand. Então, Que estarei legal, lá. gente. Olha só. Aí, Autografando. novidade aqui, quentinha aqui na rádio. Vamos divulgar isso, né? Então, Ó, estarei compartilha autografando aí. aí Vamos os jogos que eu divulgar criei. aqui. Muito legal. Então, esse foi um jogo que ele foi bem sucedido. E aí eu também ajudo outras pessoas e outras empresas a criarem seus jogos. E aí eu já tenho alguns jogos que foram criados, eu já tenho pelo menos 4 criados aí com pessoas e empresas e que são meus mesmo. Até hoje tem 4 criados que eu consegui comercializar e tem um quinto que já está aí no forno. Tá saindo, né? Tá saindo. Logo, logo vocês vão saber. Tá saindo, né? E, gente, é muito legal ver esse processo, né, que o Amaral traz, porque a gente fala dessa arte do amor, né, isso, né, a entrega, o quanto a gente se entrega para aquilo que desperta, que toca o nosso coração, né, o Amaral. Porque certamente num jogo desse, num desafio desse, que a sua mãe proporcionou para você, despertou em você, que hoje é uma profissão sua, né, uma das, né, para a criança, né? Vamos falar da infância. A gente sabe, a gente não vai aqui discutir nem debater a importância do jogo para a criança, porque é nato, né, gente? Para quem não conhece, né, ou para quem é leigo, a criança se desenvolve através dos jogos, das brincadeiras, né, através do lúdico na vida dela, né? Para as crianças hoje, né? Você criou na pandemia, durante a pandemia, você fez aquela ideia de alugar jogos, né? As famílias poderiam, então, nessa ideia, as pessoas estavam em casa. Olha que demais, né? É isso que eu valorizo nas grandes empresas, que tem esse diferencial, porque ela não só comercializa, mas ela vende valor. Né? E a Cortex tem muito isso, né? Você traz esses valores para as pessoas, né? Então, o Amaral ele cria durante a pandemia a oportunidade das famílias poderem jogar juntos, coisas que talvez no nosso dia a dia as pessoas não tinham esse hábito, né? E as pessoas alugavam o jogo com ele, né? Faziam o aluguel do jogo e aí elas ficavam jogando lá, né? Para as crianças, assim, né? Quando a gente pensa em jogos, o quanto é importante ter esse acervo, né? Ou alguns acervos de jogos, mas para o desenvolvimento dela, para a vida dela, assim, né? Não, isso é substancial, Márcia. Quando você olha para o jogo de tabuleiro e entende o potencial dele, o quanto principalmente o jogo ele aproxima as pessoas, aproxima um pai de um filho. Hoje, e eu não nego o celular, mas como a gente olhar olho no olho? E o jogo vai proporcionar isso, porque muitas vezes você não entende ou você tem dificuldade de encontrar formas de se conectar ao seu filho, se conectar a uma criança que você é responsável, e você pode fazer isso através do jogo. E ele te permite você tentar um jogo, não deu certo um jogo, então eu vou pegar outro. Experimentar outro, né? Vou pegar um diferente. Eu vou olhar para essa questão da faixa etária, qual o jogo que se adequa mais a essa criança que está junto comigo? Qual o jogo que faz as crianças se conversarem? Como é eu colocar um jogo que conversa o pai, a mãe, o vô, a avó? Sentar no chão, né? Aquela coisa todas as pessoas juntos. E aí dentro dessa proposta de pandemia, a Cortex precisou se reinventar porque o cenário mundial ele praticamente cessou, né, Márcia? Mudou Então todas as pessoas estavam com bastante dificuldade e aí esse foi um dos caminhos que a gente encontrou e um dado bem legal é que na pandemia as famílias começaram a encontrar um valor muito grande no jogo de tabuleiro e a gente teve um aumento aí de aquisição de jogos bastante a ideia. E principalmente de quebras-cabeça de pelo menos aí 60%, 70% Nossa, de aumento, alto, né? de compra de jogos. Então as pessoas elas começaram a olhar para essa questão do jogo, então estava todo mundo conectado na tela, muito tempo para fazer reunião, para ter aula, as crianças tendo aula, falando das crianças, elas tendo aula. E aí todo mundo começou a olhar para aquilo e falou, pelo amor de Deus, eu preciso sair do computador, eu não aguento mais. E aí o que aparece? O jogo de tabuleiro, com uma possibilidade muito grande de unir essa família. E aí as pessoas começaram a me procurar cada vez mais, falando, nossa, Amaral, que jogo que você tem para minha família? E aí quem é a sua família?
como é a sua família. Saber também o perfil daquela... Né? Exatamente. Olha só que interessante, o que essa família gosta? A gente gosta de jogos de diversão, de cartas, jogos que a gente não precisa pensar muito, as regras são mais simples. E aí, a partir do momento que eu entendo, eu vou conectá-los com um jogo que, de fato, conversa com o que aquela família espera. E eles conseguem jogar e aí isso vai possibilitando que eles entrem em novos jogos e que sejam mais imersivos, que tenham um pouco mais de regras, sejam mais estruturados. E aí a gente criou a cultura do jogo de tabuleiro.